Oi, eu sou Grace e esse é o Pode Pratear. Aqui eu recebo convidados prateados para conversas inspiradoras. Se você gosta dos nossos episódios, já assina o canal, curte, comenta e compartilha, que ajuda demais. A gente nunca viveu tanto e talvez nunca tenha sido tão difícil conviver. Pela primeira vez na história, 5 gerações convivem ao mesmo tempo, dividindo os mesmos espaços e os mesmos desafios, e muitas vezes não se entendem. E o problema não é a idade, é a falta de escuta. No episódio de hoje, eu converso com Tati Grácia, uma das principais vozes no Brasil em comportamento humano, empatia e longevidade. Mestre em análise do comportamento humano, gerontóloga, professora da Faculdade Getúlio Vargas e autora dos livros Diversidade, Empatia que Conecta Gerações no Trabalho e na Vida e Empatia, Humanização Além do Marketing. Ela tem trajetória executiva em companhias como Ford, Natura e Mondelez e atualmente atua com organizações para transformar a longevidade em estratégia, traduzindo escuta ativa e diversidade geracional em desenvolvimento de lideranças, inovação e tomada de decisão com impacto em pessoas, marcas e negócios. Tati, bem-vinda ao Pode Pratear. Muito obrigada. E eu acho que a pergunta que guia essa conversa hoje é: estamos convivendo ou apenas coexistindo? O que você acha, Tati? Essa é uma pergunta maravilhosa, uma delícia de pensar sobre, né? A grande verdade é que eu acho que existe muita gente na proximidade, temos hoje muitos canais, mas de verdade temos muito menos encontros. Então, eu abriria essa conversa repetindo essa frase: temos muitos canais, mas temos menos encontros. E nesse sentido, a gente tem a oportunidade de refletir sobre o que é Quando você fala conviver. Encontros, são encontros pessoais, presentes, menos presença. A gente tem menos presença, seja ela física e muitas vezes até no encontro com o outro em diversos canais. Sim. Esse é um papo longo, gostoso de se ter, mas a gente vê cada vez mais encontros com inteligência artificial, né? E isso me levanta muitos pensamentos. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme de pensar sobre o que é conviver nos tempos modernos. Tati, antes da gente seguir nesse papo, queria que você falasse um pouquinho aí da sua carreira, para as pessoas saberem, né, como é que você chegou até aqui e quando é que a longevidade entrou aí na sua vida. Bom, a minha carreira, ela começou algumas décadas atrás e eu comecei a minha carreira sendo dona do que hoje estaria uma startup. Na minha época não usava esse nome, startup, né? Era dona de uma empresa virtual. Sim. Eu fui sócia fundadora do Par Perfeito, o primeiro site de relacionamento no Brasil. Para os mais jovens, talvez, que estejam ouvindo o Pode Pratear, a gente sempre brinca, né? Ele é o vovô do Tinder. Isso mesmo. Né? Que nem o Orkut é o vovô do Facebook, né? É por aí, exatamente. Então, eu comecei minha carreira lá atrás, no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e lancei essa plataforma, foi o primeiro site de relacionamento no Brasil, enquanto eu fazia minha graduação em comunicação social. Tive a oportunidade também de trabalhar em call center, o que foi uma grande experiência na minha vida, porque ali eu começava a me dar conta de que ouvir pessoas era muito importante. E ninguém liga para um call center para te dar boa tarde, ou falar que está com saudade de você, dizer que seu trabalho é bem feito, mas sim sempre trazendo algum tema, alguma questão para ser resolvida. Então, aprender a escutar trabalhando num call center foi um caminho que depois eu entendi esse significado. Depois eu, com o site O Par Perfeito, eu tive a oportunidade de vir trabalhar em São Paulo. E o meu projeto que me trouxe a São Paulo foi trabalhar no primeiro carro a ser vendido pela internet no Brasil. E eu tive um momento que foi muito especial na minha vida, porque foi pisar aqui, né, nessa terra paulistana, a qual me encontro até hoje, com uma pessoa incrível,
mais conhecido como Jorginho Stelmach, mais conhecido como irmão da dona do Pode Pratear. Vou mandar um Jorginho, beijo para ele, né? Um beijo, Jorginho. que faça aqui eu hoje, né? Se não tivesse sido, né, você. Que legal. E foi um momento muito especial. A gente fez muitos trabalhos juntos, mas naquela época, era uma época que pouco se falava de internet. Eu me lembro que o meu tá assinado na minha carteira de trabalho, coordenadora de internet. Que massa. Sensacional, né? Esse cargo. Massa, nossa, e foi Outros muito tempos. legal. Foi muito legal. A gente teve a oportunidade de trabalhar com os indianos. Numa época, estamos falando aqui de por volta de 2001, foi quando eu pisei aqui. Sim. Né? E aí foi muito aprendizado. A gente ganhou. O mundo mudou, né, Tati, nesses últimos. Mudou. Essas últimas 2 décadas e meia, 25, 26 anos. Como mudou? Como né? mudou. É verdade. E eu me lembro que nessa época a gente ganhou 2 prêmios. Dentre alguns outros, mas esses 2 que eu vou mencionar são muito especiais. E um deles voltou. A gente ganhou o prêmio Best. Olha isso. Que legal. Tem. Agora, né, no mês de março, foi a premiação do IBEST. Olha que coisa, o IBEST é um prêmio, a gente ganhou era o primeiro prêmio da internet brasileira. Nossa, gente. Foi sensacional. E o nosso KPI de sucesso de ganhar o prêmio, além de tudo que a gente fez, era quando a gente derrubava o site. Olha só. Quando o site caía, Quando o site caía, era era sucesso. Significava que tinha muita gente acessando. Sim. E que tudo, né? Mas a gente já fazia coisas incríveis na época da Ford. E um outro prêmio que a gente ganhou também, que foi com um outro projeto, foi um projeto de mulheres, né? Porque a Ford queria crescer o número de mulheres dentro da companhia. Quando eu entrei, se eu não me engano, era em torno de 30%, 35% dentro da companhia e como consumidores do produto. A gente montou o primeiro comitê de mulheres na Ford, um comitê interno, que hoje, né, a gente chamaria, trazendo a tempo presente, a gente chamaria isso de squad. Uhum. E a tempo presente a gente chamaria de projeto de liderança feminina. Uhum. Mas naquela época a gente já estava fazendo isso. Então a gente montou o primeiro grupo de mulheres dentro da Ford para olhar o carro e avaliar tudo, serviço, produto, o Banco Ford, comunicação com o olhar da mulher. Foi um projeto muito incrível. A gente, como Operação Brasil, a gente ganhou um grande prêmio dentro da companhia. Foi incrível. A gente tinha o Comitê Executivo de Mulheres, então tinha a Hortência, tinham mulheres que nos ajudavam a olhar para as nossas ideias e orientar a inovação, né, na comunicação. Eu me lembro que a gente participou do primeiro Salão do Automóvel, em que a gente convidou as esposas para virem. Que a gente sabe o quanto o salão do automóvel era um ambiente extremamente masculino. Super, eu já cobri alguns salões do automóvel. Daí você vê a importância de escutar o consumidor, quem vai consumir aquele produto, né? Exatamente. A gente já estava, cada vez mais a gente via a influência da mulher. Então, há 20 anos atrás, eu me lembro de estar fazendo uma palestra pela Ford, falando sobre a mulher e o processo de decisão de compra de um carro. Coisa que hoje você fala, nossa, não, há 20 anos atrás, falar isso dentro de uma montadora liderada por homem, onde o carro-chefe era uma Ranger, já era totalmente disruptivo. Né? E, obviamente, você tinha ali lideranças, e o Jorginho era uma delas, que permitia e que trazia esse espaço. E isso fez toda a diferença. Né? Até para eu me manter em São Paulo querendo ficar, porque eu vinha achando que eu ia fazer um projeto. Né? Eu era dona de um site, né, de relacionamento. Então, eu cheguei a fazer um projeto e acabei assinando carteira, ficando, e aqui estou. Né? Mas fiquei na Ford 5 anos, foi uma experiência incrível. E depois eu fui convidada para ir para a Natura. E eu fui convidada justamente quando eu estava dando essa palestra sobre mulheres e processo de decisão de compra. E aí eu recebi um convite para ir para a Natura. E aí eu troquei carro por batom. E foi muito sensacional. Passei 5 anos na Natura. A Natura me deu uma oportunidade incrível de virada na minha carreira e no meu olhar acadêmico, porque até então a minha formação acadêmica tinha sido em comunicação social, eu tinha feito o meu MBA em marketing, cheguei a morar fora para estudar também, mas quando eu entro na Natura, uma das oportunidades que eu tive foi de liderar uma área de insights.
E nesse momento em que eu entrei na Natura, quem liderava o pensamento, né, da inovação, da pesquisa, eram os fundadores. O seu Luiz, o Guilherme e o Pedro. E a gente precisava construir para a organização um caminho de inovação que não dependesse mais só deles, porque eles tinham que fazer esse movimento. E o Ale Carlucci, que era o presidente na época, também outro grande líder, abriu esse espaço para que a gente construísse essa área. Então, eu tive a oportunidade de participar, só que naquele momento eu não tinha um conhecimento acadêmico focado no ser humano. Eu tinha um conhecimento acadêmico focado no desenvolvimento de produtos e serviços. E nesse momento, então, eu tomo a decisão de fazer um mestrado em análise do comportamento humano. E me aprofundei, fiz um mestrado bastante rigoroso, fiz um mestrado na PUC São Paulo, que é uma das escolas, né, onde mais... eu estudei jornalismo. Olha aí, uma das escolas mais importantes, né, do Brasil, e na psicologia também, em especial na parte da análise do comportamento. E ali eu fiquei por 3 anos trabalhando e fazendo mestrado. É um momento único na minha carreira, porque a Natura me permitiu trabalhar 4 vezes na semana e poder fazer um mestrado acadêmico, que era toda segunda-feira. Então, foi de verdade um grande presente. Super. De novo. Uma empresa, super. Exato, de novo uma oportunidade mesmo. Com líderes que entendem, né, o desenvolvimento como parte de um escopo. E aí eu fiquei então na Natura, fiz meu mestrado ali, construí a área de Insights, e aí eu recebi um convite para ir para a Mondelez, onde eu fiquei por 13 anos, entrei pela área de Insights, e o desafio na Mondelez era construir esse olhar de Insights para a América Latina. E aí aquilo foi um desafio e um convite muito instigante, porque eu conhecia bastante o comportamento do brasileiro, mas ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer o comportamento latino-americano. Então, vivi essa experiência no México, no próprio Brasil, na Argentina, né, na Colômbia, e entendendo como se dava o comportamento para desenvolver estratégias para grandes marcas como Trident, como Halls, que olhasse para um olhar e para um comportamento mais transversal, porque são marcas globais. Sim. Então, o olhar como você consegue entender de comportamento para trazer uma inovação que se aplique e que não seja um force fit, né? Que às vezes a gente vê muita inovação chegando aqui no Brasil que não fala nada com nada. Você vê que ela é embalada, empacotada e enviada. Exato. Então, fiquei na Mondelez por 13 anos, passei em todas as áreas dentro do marketing, com a lente do comportamento humano sempre, em todas as cadeiras que eu sentei. E nisso você já ainda estava fazendo a faculdade, o mestrado na PUC? Não, eu já tinha terminado na Natura o mestrado. Quando eu fui para Mondelez, eu comecei a me aprofundar em um determinado segmento, que era o segmento que eu tinha identificado, que era o que eu tinha maior afinidade, que era já o público 50 a mais, lá na Natura, quando eu trabalhei junto à marca Cronos. Famosíssima. Famosíssima. Então, o reposicionamento de Cronos, o olhar, né, de extensão do portfólio de Cronos, na época Cronos era até 60 a mais. E aí a gente recrutou o primeiro grupo com mulheres 70, 80 mais, para um grupo de pesquisa para escutá-las. E eu estava numa sala de espelho, num grupo, né? Foi super difícil naquela época, 15 anos atrás, falar sobre, né, recrutar pessoas, convidar para pesquisa. Só um parênteses aqui, a gente sabe que as pesquisas de mercado, elas cada vez mais, a gente vê gradativamente elas ampliando o seu range etário, mas até aquela época a gente olhava para pesquisas num público de 18 a 40 anos, né? 18 a 45 no máximo. Sim. 45, tipo, quase nunca, era 18 a 40. E aí você quebrava ali, né, nessas faixas etárias para fazer as conversas. E imagina você recrutar pessoas com 70 a mais. Foi um super desafio na época.
Quem e fez... uma super Era é estranho eu falar isso, mas assim, realmente era inovador, porque as pessoas não se importavam com as pessoas 70 a mais, Não 60. Não existia. existia, eram Eram invisíveis. invisíveis, eram apagadas Uhum, completamente. Não tinha voz para isso. Né? E, novamente, eu falo do espaço e da liderança de deixar a gente poder ouvir, escutar, para poder trazer e identificar oportunidades. E durante o grupo, tinha uma senhora, que eu não consigo, né, e também não quero esquecer o rosto nunca mais, e ela fez a seguinte frase, ela falou, olha, eu caminhei com vocês até agora, vocês vão me abandonar? Fortíssimo. Essa frase, ela tocou meu coração, virou artigo meu, virou livro, foi a tela de abertura do resultado da pesquisa, e aí sim, Natura vai e lança Cronos 70 a mais, e agora mais recente, inclusive uma grande amiga, Isa Massola, estava com ela num outro evento e ela traz então o Cronos 80 a mais e toda a equipe Natura trabalhando, né, na longevidade não só da marca, mas também entregando tecnologia e produto. Bom, e aí, então a longevidade ela entra nesse momento na minha vida, mas só depois eu venho fazer então a minha pós-graduação em gerontologia no Einstein. E foi um momento muito especial ali, porque eu trabalhava com algumas marcas dentro da Mondelez, trabalhava o desenvolvimento dos profissionais da área de marketing, já visualizava esse Brasil longevo e dentro do olhar da inovação o que era possível começar a olhar para isso, né? Nesse momento. A gente está falando de um momento antes da pandemia. Eu comecei a minha pós-graduação exatamente quando começou a pandemia. E aí eu fiz a pós no Einstein, onde eu conheci o Will Fiore, né, que é autor do meu segundo livro comigo. Eu digo que é um irmão que a vida me deu. Eu não tive irmão, eu tenho 2 irmãs. Esse aqui, o Diversa Idade, que, aliás, quem tiver interesse, o Will foi o 3º convidado do Pode Pratear. Tem uma entrevista com ele no YouTube e no Spotify. Foi muito bacana. Foi um momento muito especial. Esse livro vem, né? A gente escreveu em 2025, ano passado. Incrível, incrível. A gente tem um livro que a gente se dedicou bastante para escrever. É o primeiro livro no Brasil que traz todas as gerações juntas. Porque o que a gente vê muito são as gerações nichadas, segmentadas. E a gente escreveu um livro que traz o olhar dessa intergeracionalidade. Mas antes desse livro eu estava na Mondelez e eu já identificava, né, que existia um olhar muito centrado no produto. E a gente precisava transformar um marketing num olhar mais humanizado. E como a gente trazia esse olhar da humanização para dentro de áreas que passaram durante anos olhando para o produto. E aí eu comecei a me aprofundar, e já estava, né, no mestrado, já olhava para isso, que foi estudar o processo de empatia. E nessa minha carreira acadêmica, estudando e desenvolvendo, eu lancei o meu primeiro livro, que foi Empatia. Esse aqui, que a gente citou no começo. É. Empatia, humanização além do marketing, exato. E era um olhar de como desenvolver essa habilidade junto à liderança, a equipes, à comunicação, como a gente poderia olhar para a empatia e deixar a empatia como uma habilidade, um desenvolvimento de uma habilidade humana e não como um olhar de autoajuda, né? Porque a empatia há 6 anos atrás tinha muito esse lugar, né, da autoajuda e tudo mais. E eu falo assim, pessoal, não é sobre autoajuda, mas se ajudar já está ótimo, né? Então era um olhar sobre isso, sobre como trazer um marketing mais humanizado em todas as suas instâncias. Então esse foi o livro que eu lancei há 6 anos atrás. E no ano passado, então, com o Will, a gente lança o Diversa Idade. Então a empatia ela vai permeando toda a minha carreira, a minha narrativa. De fato, é uma habilidade que eu acredito muito. E, enfim, hoje estou aqui.
E te pergunto se empatia é uma coisa que a gente nasce, que a gente desenvolve, que a gente aprende. O que você acha, Tati? Assim, a empatia, ela é uma habilidade do humano, mas a gente precisa praticar. Ela não é dada. Né? A gente tem estudiosos da empatia, inclusive, que fazem a metáfora como parte de como se você estivesse indo à academia, você está exercitando aquele músculo. Né? Então, você precisa exercitar a empatia. A empatia, ela não é dada. Ela não é. E, muitas vezes, a gente confunde empatia com simpatia. Hoje em dia, as pessoas estão querendo falar de empatia e estão falando de outra coisa, estão falando de gratidão. Então, assim, é uma área que tem muitos estudiosos. Né? Eu há muitos anos atrás, já venho me conectando muito próximo ao trabalho da Brené Brown. Ela é, para mim, uma grande inspiração nessa área. A coragem de ser imperfeito. Tem uma série, o que é vulnerabilidade, como a gente... Porque a vulnerabilidade, ela é uma chave para você empatizar. Sim, sim. A escuta ativa, que não é só a escuta, ela é ativa, ela também é intencional. E nessa intencionalidade, que para mim é a grande palavra é a intencionalidade, você começa a empatizar. Então, um líder empático não é sinônimo de um líder bonzinho. Empatia não significa que eu vou concordar. Mas, no mínimo, eu sou capaz de te escutar. Sim. Processar, analisar. E muitas vezes se colocar em outra posição, no lugar do outro, o que você acha? A gente viu a empatia nascer dizendo, eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro. Eu mudo um pouco a lente dessa frase, porque eu acho que é praticamente impossível você se colocar no lugar do outro. Mas você consegue se colocar realmente ao lado do outro, a viver naquela condição com o outro. E a gente tem algumas técnicas para fazer isso, né? Algumas técnicas que a gente aplica o processo de empatia. O próprio simulador de empatia etária é uma técnica. Isso que eu ia método. te perguntar do simulador, que aliás você já levou em vários locais, já levou na Globo, já levou em várias emissoras, eu já vi você em vários lugares. Queria que você falasse um pouco do simulador. Sim, o simulador de empatia, ele nasceu dentro da área da saúde. E quando eu e o Will, a gente estava escrevendo o livro, a gente percebeu que existem outras pessoas, outros públicos, que precisavam entender sobre o processo de envelhecimento e se colocarem, de alguma forma, junto àquele olhar para desenvolver produto, serviço, comunicação, que saísse só, né, da esfera da saúde, onde a gente convive muito. Tendo essa bagagem executiva, né, e o Will tendo essa bagagem também como executivo, a gente conseguiu trazer e adaptar esse simulador para ajudar no desenvolvimento de produtos, serviços, comunicações. Também um trabalho muito interessante junto ao time de recursos humanos, porque não é por um tema de diversidade, é por um tema de longevidade de lideranças, de times. Então, explica um pouquinho o que é o simulador, Tati, para as pessoas que não conhecem entenderem. O simulador, o meu pai é muito engraçado, meu pai é médico. Pai, eu vou explicar o simulador como você explica. Meu pai diz que é uma roupa, e algumas vezes ele brinca, é como se fosse uma fantasia. Então, ele é, de fato, ele é um equipamento que você vai colocando e ele vai te trazendo a sensação de algumas comorbidades. Não vou chamar de naturais, mas que a gente vê com muita frequência no processo de envelhecimento. Né? Como redução um pouco de campo periférico, redução de visão, redução de audição, redução de tato, da pega, né? A gente a gente fez um trabalho incrível com uma empresa enorme de embalagens aqui no Brasil para olhar para os produtos e falar, vamos colocar
esse equipamento em quem desenvolve embalagem. Sim. E foi incrível. A gente fez um workshop com eles, com diretores, com a equipe toda. Eles usaram o simulador, levamos até o ponto de venda, fomos até um supermercado, fomos até uma farmácia, eles utilizando o simulador, né? E eles tinham que encontrar o produto, ler o rótulo, passar no caixa. Então, eles entenderam todo o processo do que seriam, então, essas... eu estou chamando de comorbidades no processo de envelhecimento, que a gente precisa pensar sobre isso, né? E a gente fala muito, eu e o Will, que na hora que você pensa sobre o idoso, você está incluindo todo mundo. Né? Não é o 80 a mais que começa a usar óculos. Eu uso óculos bifocal. Tenho 49 anos. Sim. Né? Então, assim, quando eu incluo o idoso, eu incluo todo mundo. Então, o olhar para o idoso é um olhar importante nesse sentido. E o simulador traz essa possibilidade. Levei em alguns lugares, fui convidada, né, em algumas emissoras, justamente por isso, porque é possível você empatizar com o público idoso. Perfeito. É bem nessa linha o simulador, e depois a gente pode falar onde as pessoas encontram e tudo mais, mas tem Onde muito do trabalho que a gente tem desenvolvido. Com a Tati. As pessoas encontram com a Tati, gente. Quem quiser... Sim. A gente encontram. A gente adaptou. Se as empresas quiserem fazer esse trabalho, levarem, né, para as pessoas entenderem o que é o simulador e as dificuldades que as pessoas vão envelhecendo, e todos que tiverem bem vão envelhecer, é o que a gente estava falando antes, né? Todo mundo, de alguma forma, quem chegar lá na frente vai passar por isso, né? Não tem jeito. Sim, e a gente... Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai passar. Total, e a gente não pode esquecer que a gente tem muitas marcas longevas no Brasil, né? Muitas marcas. De alimentos a cosméticos, Sim, a automobilístico, super. São marcas, algumas até centenárias. Então, assim, seria uma miopia, já dizia o nosso amigo Kotler, né? Seria uma miopia enorme o marketing achar que o público dele vai até 40 anos. Eu tô deixando de falar com 60 milhões de pessoas no Brasil. 60 milhões de pessoas no Brasil é maior do que alguns países. Hoje, a economia da longevidade já roda com 1,8 trilhões né, de reais. Sim. Projeção a 3,2. Então, assim, é um olhar que mexe, né, com, sim, a inclusão, com uma sociedade que envelhece, mas também mexe com a economia. Super. É a economia prateada. É a economia prateada. E o grande pulo do gato aqui, que eu acho importante, é as pessoas começarem a entender que, quando a gente fala de longevidade, a gente não está falando de custo. A gente está falando de oportunidade. Perfeito. Enquanto no Brasil a gente entender que longevidade é custo, a gente não avança. No dia que a gente passa a entender que longevidade é oportunidade, a gente vai decolar. Sim. E a gente precisa, né? A gente está bem devagar nesse tema. Vamos entrando, então, aqui no nosso roteirinho. A gente está vivendo mais. É a primeira vez, como eu falei na cabeça lá no começo, que 5 gerações convivem ao mesmo tempo. E quais são os principais desafios para esse povo todo que está aqui no planeta Terra? Tem muita gente entrando nos 50 a mais e menos crianças nascendo. Sim. Então, está acontecendo aí uma revolução, né? E é uma revolução que a gente já está vivendo, né? Então, o dado a cada 20 segundos entra... 20 segundos. A cada 20 segundos entra uma pessoa no grupo dos 50 a mais. Essa semana o Will Fiore entrou no 50 a mais, hein? Foi, essa semana. E a cada 27 segundos, uma pessoa entra no grupo dos 60 a mais. Então, é uma diferença de 7 segundos. É muito forte isso. É muito forte. A gente tem hoje no Brasil a menor taxa de fecundidade da nossa história. Sim, sim. Né? Então, a gente está na taxa de 1,6. A gente já está abaixo da reposição, né? Se a gente quisesse manter o Brasil do tamanho de forma orgânica, o indicador seria 2,1. E a gente está com 1,6. Então, hoje a gente já tem mais
pessoas 50 a mais do que adolescentes até 17 anos. Eu não estou falando de tendência, eu estou falando de presente, do que está acontecendo agora. Sim. Né? E a gente tem uma longevidade muito forte. Vale lembrar que até o ano passado, se eu não me engano, até maio de 2025, se eu não me falha a memória, a mulher mais velha do mundo era brasileira, era a Dona Iná. Uhum. Ela faleceu, ela passou pelo Covid, enfim. Então, não é que a gente está falando das Blue Zones. A gente também está falando do Brasil. Significa que as pessoas que chegam nessa idade no Brasil têm qualidade de vida? Não. Diferente das Blue Zones. Mas a gente não pode dizer que não tem longevo no Brasil. Temos. Temos na nossa casa, muitas vezes. Né? Então, acho que é esse olhar que a gente tem que trazer. E a questão é como esses longevos de todas as classes sociais, né, Sim. vão viver não só no mundo, nas Blue Zones, né, que são as zonas azuis, mas também aqui no Brasil, né? Foi uma coisa que alguns entrevistados meus, o Mark Tawil falou muito aqui também, né? Porque não é só como a gente viver mais, é como a gente vai viver mais, Sim, né? sim. E temos muito, e o Brasil tem uma diferença de classes sociais muito grande aqui, né? Poucos ricos, muitos pobres, uma classe média, né? Se encontrando ainda, porque, né, a gente tem muitos problemas econômicos e muitos problemas de muitas coisas. Então, realmente, é um BO aqui. É um BO mesmo, é um Brasil, é um BO com B de Brasil, né? De fato, e a gente tem que lembrar que uma coisa é a gente falar do público 50 a mais, né? Outra coisa é a gente botar todo mundo dentro de uma caixinha. Eu não posso dizer que a pessoa de 50 anos é igual a pessoa de 80. Sim. E a de 80 é igual a de 100, né? A minha avó faleceu com 102 anos. Então, é muito diferente de quem tem, por exemplo, 75. Uhum. Que é diferente de quem tem 50. Então, assim, a gente vive a envelhecência, né? Que é o envelhecimento, né? Com esse olhar da adolescência, muito mais longo do que, de fato, o que a gente chama de adolescência. E a gente sabe, né, que a adolescência é um marco social. Isso aí não é um dado, um marcador, né, biológico, é um marcador social. Uhum. Não existia adolescência. Esse nome adolescência não existe em alguns países. Né? Passavam direto de criança para adulto, exato, né? Exato. Sim. E a gente está olhando para a longevidade como se fosse 40 anos em uma única geração. E a gente vai viver mais tempo essa geração do que a gente já viveu. Sim. E aí é que está o grande dilema, e eu acho que é aí que tem um tema gigantesco, né, de políticas públicas, de saúde, das empresas, de liderança, que é como é que a gente consegue esticar a empregabilidade. Porque hoje, parar aos 50, como é que eu faço, né, a geração sanduíche no livro, como é que eu faço para olhar para os meus pais que têm 70 e, às vezes, os meus avós também? Sim. Porque o que eles guardaram não dá conta. Dani Kleiman falou muito sobre isso, né? Sim. Um olhar de futuro. Não vai dar. E cada vez vai dar menos. E cada vez vai dar menos. As pessoas vão viver mais e a faculdade que você fez lá no começo, né? Que você acha que você vai trabalhar a vida inteira, você não vai também conseguir, né? Muitas coisas. A pessoa vai ter que realmente estar o tempo todo se informando, estudando, se atualizando. Exatamente, que é o lifelong learning, né? Sim. Que a gente fala muito. Sim. Né? Não é ser um estudante profissional, não é sobre isso, mas é sobre a velocidade com que as coisas estão mudando e como você vai dar conta de poder se manter, né, dentro dos novos modelos que se apresentam de trabalho. Isso significa que você precisa ser um expert em AI? Não, mas você precisa ser um 50 a mais que usa AI. Uhum. Né? E isso é inevitável. Agora,
tem muitas vantagens de ser um 50 a mais dentro das habilidades, né? Repertório, equilíbrio emocional, estilo de liderança. A gente tem um legado que a gente precisa passar para as próximas gerações que eles ainda não tiveram oportunidade de chegar lá. Então, assim, uma coisa é eu fazer... A Dani falaria melhor do que eu aqui, mas como é que eu faço estilo de liderança de AI? Daqui a pouco é isso, né? É gestão de liderança de AI. Não, mas como é que eu faço gestão de lideranças e gestão de equipes de pessoas? Né? Daqui a pouco vai estar assim, né? Eu sou dono, né, de um grande time de AI. De AI, sim. Mas eu também sou dona de um time de AI, mas essas pessoas são gerenciadas por pessoas. Sim. E como é que eu construo esse repertório? Esse legado está na geração prateada. E a gente não pode deixar isso ser apagado, porque isso é o que vai reduzir burnout. Isso é o que vai reduzir todas as... né, tudo que a gente está vendo, todas as patologias dos tempos modernos que escalaram, né, aceleraram. Sim. Principalmente depois da pandemia que a gente comentou, né, Tati? Sim. Como o mundo vem mudando muito depois da pandemia. E aí, voltando um pouco na palavra empatia, né, que a gente estava falando no começo, e depois você falou aí da pandemia também, você trouxe a pandemia. O que você acha? Como é que vem, né? Eu acho que na pandemia houve um momento empático, né? Todos ficaram em casa, todos estavam vivendo o mesmo desafio, crianças, bebês, jovens, idosos, cada um com seu grau, né, de vulnerabilidade, né? Os idosos mais vulneráveis naquele momento, os bebês também, mas... E depois da pandemia, o que aconteceu, Tati? Que a gente estava falando lá, que a gente acha que o mundo ficou mais louco ainda. Ficou. E uma explosão de inteligência artificial, né? Acho que foi um pouco de tudo, as pessoas voltaram a sair de casa. Me fala um pouquinho como é que você vê esse panorama, esse cenário? Durante a pandemia, uma reflexão sobre essa sua pergunta. Durante a pandemia, a gente dependia do outro humano. A AI, a tecnologia, ela já existia. Ela só não estava tão acelerada como a gente imaginava. E a pandemia acelerou esse processo. Sim. Né? Se você olhar para as empresas, todas tinham e-commerce. Mas até a pandemia, ninguém usava o e-commerce. Era uma linha no P&L de um dos canais de venda. Mas não era o principal canal de venda. Sim. Canal de venda. E eu não me esqueço nunca, porque a pandemia, ela iniciou em março. Inclusive, foi o mês do aniversário da minha filha. É o mês do aniversário da minha filha. Eu estava no Mondelez. Março é o mês que antecede a Páscoa. E o nosso, na época, né, nosso canal de venda de Páscoa não era o e-commerce. Eram os supermercados, as parreiras, né, de ovos de Páscoa. Então, não existia um processo de uso de tecnologia, de canais de compra como era. E a pandemia ela foi um marcador muito significativo de comportamento. Então, as pessoas, até por sobrevivência, precisaram acelerar o seu conhecimento no uso de aplicativos. Plataformas que hoje a gente usa bem menos, como o Zoom, por exemplo, explodiram. Né? Sim. As lives, né? Tinha uma hora que a gente era live para tudo. Eu me lembro... Sim, não é? Eu me lembro da live do Alok. Foi sensacional, tipo, meu Deus, né, dançando em casa com a minha filha, tava meu marido. Ivete fez Ivete Sangalo com a família na Praia do Forte. Gente, não foi surreal? Era a Loki projetando no prédio e 3 corações, fazendo café. Eu falei, meu Deus, né? Era aquilo, né? Loborges chegou a gravar, todo mundo gravando um pedaço da música do Loborges, depois lançaram. Exato. Foi muito louco mesmo, foi um tempo muito louco. Foi um tempo muito louco, mas foi um tempo que a gente precisava do outro. Sim. Né? O vizinho, você não sabia muitas vezes nem qual era o nome dele,
Mas quando você sabia que ele estava com o Covid, você dava um jeito de conseguir o remédio para ele, de levar uma comida para ele, de deixar na porta. Então, se estabeleceu um senso de humanidade, de fato, de sobrevivência. Agora, passa a pandemia, a tecnologia avança, as inteligências artificiais chegam. Os jovens sofreram demais na pandemia, muitos ali, né, da geração Z, com seus 15, 16 anos, que é o auge do momento de, né, sair da adolescência, de conhecer pessoas, de tocar em gente, de falar sobre... De conversar, das resenhas, né? Meu filho fala resenha. Da resenha, né? Puxa, quantas pessoas fizeram 16 anos, 15 anos, né? Momento marcante, os 15 ou 18 na pandemia, concluíram faculdades. Foi. À distância. Não tiveram o abraço. Pessoas que tiveram neném na pandemia e não podiam receber pessoas. Sim. Então, assim, foi um momento muito importante da nossa história, da saúde. E quando passa isso e a tecnologia avança, né, nesse olhar avassalador da inteligência artificial, você encontra o outro, mas você encontra o outro numa outra singularidade, num outro digital. E aí você entra no que a gente tem chamado de epidemia da solidão. Então, hoje, a gente tem muita gente conectada, mas hoje a gente tem os maiores índices, né, de declarados de solidão. Olha que coisa. E num curto espaço de tempo. Então, a gente fez um pêndulo de colaboração, humanidade, né? Empatia, nossa, assim, era muito, muito... Eu me lembro, no Natal, a gente entrando no Zoom, para viver o Natal junto e não deixando a magia do Natal, da solidariedade, né? Como a gente poderia fazer. E, de repente, a gente sai desse momento pandêmico e entra num isolamento. Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? E a gente está vendo aí as consequências disso tudo. Nos jovens, no aumento da taxa de suicídio, né? Nas demências, na depressão. Hoje o Brasil tem os maiores índices de depressão, de ansiedade e depressão da história. Muito louco. É muito alto o índice, sabe? Então, e aonde a gente consegue olhar para isso? Tati, e aí falando, né, a gente trouxe aí tanto, você falou aí de demências e você falou aí de índice de suicídio em jovens, né, juntando um pouco, você acha que a gente está convivendo, está sabendo conviver? Temos 5 gerações convivendo ao mesmo tempo nesse planeta. Estamos sabendo conviver? Eu acho que não. Queria que você refletisse um pouco sobre isso. Eu acho que não, porque a gente não está conseguindo escutar o outro. A gente não está conseguindo parar para escutar o outro. A gente nunca teve tanta gente junta, mas tão desconectado do outro. Então, hoje você é capaz de entrar numa casa, né, que seja multigeracional e tá o idoso no mesmo movimento do adolescente. Caramba, sim. No mesmo movimento. É uma padronização comportamental avassaladora, assustadora. E quando não há... E detalhe, outro parênteses, num movimento de redução de linguagem muito grande do verbal, cada vez menos a gente vê pessoas conversando, e na escrita, cada vez menos a gente vê pessoas escrevendo. Ou você tem um agente que escreve por você, ou você escreve com emoji. Quando a gente cria esse ambiente, a gente cria um ambiente que não existe troca. A gente cria um ambiente que não existe aprendizado. A gente cria um ambiente onde não é possível você discordar de alguém. E é na discórdia, é na não concordância que a gente constrói o conhecimento. O conhecimento não é sobre o que eu digo, você aceita, eu aprendi. Porque senão, isso é a IA. Eu pergunto, ela responde. Isso não significa que eu aprendi. Significa que ela respondeu. Entre eu ver a resposta e aprender, ver ou vir a resposta, né? Mas já me confundi aqui até na linguagem, né?
Entre eu dar conta de o que ela está me respondendo e o que eu estou aprendendo, é um gap muito grande. Muito grande, sim. Então, o espaço de troca e convivência para conversa não está existindo. E isso é muito complexo. Redução de linguagem, redução de espaço de troca, redução de presença, redução de escuta. Isso tudo constrói ambientes mais isolados, ambientes em que eu acredito que aquilo que eu estou lendo é verdade, porque eu só dialogo com aquilo. Sim. E ambientes muito mais solitários, né? Isso é muito complexo. Esse acho que é um grande desafio também, que todos nós, não só no Brasil, teremos que enfrentar, né? Acho que o mundo todo estamos conectados e sozinhos ao mesmo tempo, Sim, né? sem dúvida. Não é que a gente vai deixar de usar o celular, não é que a gente vai deixar de olhar as redes sociais, mas a gente vai precisar começar a criar mecanismos de autocontrole. Autocontrole, inclusive, é uma das áreas do comportamento, da análise do comportamento. Assim como eu tenho que me controlar para não fazer algumas coisas, a gente vai ter que se controlar para não ficar aquele tempo, né, olhando para o celular. E outra coisa que a Dani falando aí, a Dani também comentou aqui, é de que hoje existe uma epidemia dos 65+, de TikTok ou Instagram, de ficar, né, ali com o dedinho, sem... E a real é que todo mundo usa Instagram, tá? Não existe... Sim. Todo mundo aqui é um pouco escravo do Instagram. Mas fica 1 hora no Instagram. Quando passa aquela 1 hora, você não lembra de nada que você viu. É uma coisa impressionante. É um vácuo na sua cabeça, né? Tipo, um negócio... Sim. Exatamente. Monte de nada. Completamente. Se você fizer um experimento entre ler um livro pelo mesmo período que você ficou no Instagram, você vê o efeito imediato. Sim. No processo de retenção, né? Sim. Da informação. Tati, bom, vou te fazer uma pergunta que parece simples. Quando é que você acha que a gente fica velho? Quando é que ficamos velhos? A gente fica velho quando a sociedade intitula que você é velho. Uhum. Não tem absolutamente... É muito mais um julgamento do outro do que... É uma construção social e uma construção muito preconceituosa. Uhum. Não tem a ver com a idade. Já se foi o tempo que tinha. O envelhecimento, o se sentir velho, é quando você está diante de um contexto em que o outro te coloca nessa condição. Uhum. Às vezes, a gente também vê algumas pessoas que se colocam nessa condição. Situação. Uhum. E elas se colocam nessa condição pelo simples desejo de ter sido ou ter se mantido jovem. E aí ela se coloca nessa condição. Mas, como eu acredito que a gente só existe na presença do outro, ser velho é uma construção do outro. É uma construção social em que nos coloca nessa condição. Uhum. Então, o Ser Velho para Isso, que é uma campanha, inclusive, né, de Natura Cronos, fala muito sobre isso. Né? Ser velho, eu quero ter boneca, brincar de boneca até os 13 anos. Você é velho para isso. Eu quero ter filho aos 45. O etarismo atinge a todos. Exatamente. Né? Você é muito velho para chupar chupeta. Para você é muito velha. Quer dizer, o etarismo ele começa desde muito pequenininho. Sim. E a verdade é que a gente está sempre envelhecendo. É isso. Um bebê está sempre envelhecendo até chegar... Né? Lembrando que o etarismo ele é um preconceito etário, uhum. Né? Então, em qualquer idade, você pode sofrer o etarismo. Sim. Você pode estar sendo julgada sobre aquilo. Sim. E o que a gente precisa para envelhecer bem? E aí, falando num contexto de vida, né? O que a gente precisa cultivar durante a vida para a gente estar bem quando a gente for idoso? Chegar ali na frente. Olha, a gente sabe, né, dentro da gerontologia, da geriatria, a gente conhece, né, bastante sobre os indicadores do envelhecimento saudável e tudo mais. A gente sabe da importância, né, fundamental
da atividade física, isso a gente sabe, e numa atividade física que não significa ir para a academia, não é isso, né? Mas é se exercitar, sem dúvida. Agora, aonde eu acho que a gente tem que olhar e colocar uma lupa, não é aí. Isso a gente já vem falando, não significa que está todo mundo fazendo, mas já é sabido. Já é sabido. Tem mais 2 pilares, acho muito importantes. Eu vou falar o primeiro e depois o segundo, mas o primeiro é o psicológico. A gente precisa olhar para a saúde mental. A gente precisa olhar para esse cuidado que não está só no corpo, está também na mente, numa condição holística, onde mente e corpo se integram. Então, é possível que eu desenvolva uma doença a partir da solidão. É muito possível. Né? A depressão, por exemplo. É um outro grande tema. Agora, tem o terceiro, e que tem agora começado a ganhar um pouquinho mais de espaço, mas para mim ele eu diria que se a gente conseguir resolver esse, talvez a gente consiga resolver os outros, que é o social. Quando a gente olha para o pilar social, não é a rede de apoio só da família, ainda que algumas sejam muito ausentes, mas é o olhar social de com quem eu estou convivendo. Eu tenho convivência? Eu saio para algum lugar e estou com outras pessoas? E por que eu falo que o social é tão importante? Porque, vamos dar um exemplo. Por exemplo, ir à igreja. Independente da sua religiosidade. Lá, para ir até lá, você teve que se arrumar, descer a escada ou o elevador, caminhar até lá. Você vai desenvolvendo. O ato de caminhar é muito bom também para o psíquico. Você chega, você vai ter que encontrar as pessoas. Você vai se relacionar com as pessoas. Você vai ouvir coisas novas. Você vai falar sobre o que você pensa. Você vai entrar numa comunidade. Então, o social, ele é benéfico nessa condição, que ele mexe com tudo. Então, a importância do grupo. A gente estuda muito isso na psicologia, a importância do grupo. E de pertencer. De estar no grupo. O grupo move. Né? Quando você quer emagrecer e você está num grupo que querem emagrecer, juntos, a meta junto, a conquista junto, sim, a motivação vem. Sim. Né? E os fatores motivacionais são compartilhados. Então, você consegue ter mais longevidade naquela sua busca. Isso também acontece no envelhecimento. Então, quando a gente olha para o envelhecimento, a gente tem que olhar para os fatores motivacionais. E os fatores motivacionais no envelhecimento, muitas vezes, estão conectados dentro do grupo. Você não queria fazer uma coisa, mas aí o outro te convidou, e aí você fala, puxa, vamos lá, e aí você vai, então você vai se permitindo, porque você está no grupo. Sozinho é mais complexo. E Tati, eu lembrei agora de uma coisa um vídeo até seu que eu repostei no LinkedIn, que falava justamente de que em algum momento a gente tem que pensar com quem que eu posso contar na hora que eu envelhecer. E aí Sim. Eu vi você falando disso, de estar no grupo, e que não necessariamente é isso, né? Mas também é isso, né? Você estar num grupo, você cria uma rede de apoio, de alguma forma, de alguém que você pode contar em algum momento da sua vida, porque isso é muito importante, né? Com quem que eu vou poder contar? É muito importante. E nesse modelo estrutural da sociedade que a gente vive, muitas vezes, não que você não possa contar com os filhos, mas muitas vezes os filhos estão na luta ali, até para conseguir ter alguma condição de, né, poder criar os netos e poder ajudar Sim. também os pais. Então, o que é você ter uma rede de apoio? Vai para além da família. Eu me lembro, eu estava no SX, costumo ir ao SX, né, que é esse festival de inovação, e eu lembro da frase da Esther Perel falando, né, que as pessoas têm muitos seguidores, mas quando vai viajar, com quem vai ficar com o meu gato, né? Peço para quem?
E é meio que isso mesmo, né? Então, assim, com quem eu posso contar? Com quem eu, de fato, né, no meu processo de envelhecimento, eu posso ligar e falar, puxa, e não é na doença, tá? Quando a gente fala de envelhecimento, longevidade, acho que a gente fica muito parado no patológico. Preso, A gente fica muito parado no patológico. Se eu tiver alguma coisa, com quem que eu posso contar? E não é isso, né? Não é sobre isso. É assim, com quem eu posso contar para sair comigo, para me levar para jantar, para ir comigo fazer uma companhia no cinema. Isso é saúde. E eu acho que é isso que a gente tem que mudar, porque senão a gente fica pensando que a gente só tem a rede de apoio no momento da doença. Não é isso. Eu vou ficar doente se eu não tiver a rede de apoio antes. Construir rede de apoio é um tema complexo no envelhecimento, porque você vai ficando, você vai perdendo amigos, você vai saindo menos, você tem redução de renda, tem uma série de variáveis que são forças que te jogam contra o social. Então, é um esforço, sim, construir social, né? Construir essa rede e que muitas vezes vale muito mais do que um remédio. Sim. Muito mais. Sim. E é complexo, não é algo que a gente precisa construir. Em alguns países a gente já vê isso acontecer, mas não é da cultura brasileira. Acho que a gente tem temas aqui até de segurança. Sim, mais graves. Mais não graves. sei se graves é a palavra, não sei se tem um comparativo, mas realmente que batem na porta todo dia do brasileiro, né? A violência contra a pessoa idosa, né? Então, assim, às vezes você quer ir, mas aí a sua família também não deixa você ir, ou você quer ir, você não tem com quem ir, aí sozinho pode ser um problema, você não tem segurança. Muito. Então, assim, por isso que eu falo, a gente é um país que está envelhecendo, mas a gente tem que olhar para essa estrutura como um todo. Se a gente resolver o social, a gente vai conseguir trazer saúde psíquica e fisiológica. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, é um social com presença física, não é um social digital. Não é isso. É um social com presença física. Vamos entrar um pouquinho no livro? Como é que nasce o Diversidade para você? Que vai falar um pouco de tudo, né? Empatia que conecta gerações no trabalho e na vida. Diversidade nasce dessa vontade de juntar as gerações. Não nasce da vontade de falar sobre o envelhecimento. Nasce da vontade de falar que o envelhecimento só é possível, a longevidade só tem qualidade quando ela é intergeracional. E por isso esse livro vem trazendo todas as gerações e ele traz uma perspectiva comportamental. Ele não traz uma perspectiva demográfica, sociodemográfica. Não é só o corte etário, mas é o comportamento geracional e um olhar de como a empatia de fato pode conectar as gerações, no trabalho e na vida, né? Então, esse é um olhar, é um livro de 3 anos de muito estudo, com muito embasamento, muita referência bibliográfica e que se tornou, com muito orgulho, não imaginávamos de verdade que isso ia acontecer, se tornou um livro best-seller, em especial para a área de gestão. Sim. Isso eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é sobre pessoas mesmo que a gente está falando, né? Então, é para pessoas, com pessoas. Então, esse é o tema, né? É como a gente olha para a diversidade geracional e entende a potência dessa intergeracionalidade. E você acha que está faltando as empresas olharem para isso, para essa intergeracionalidade? Você acha que as empresas ainda estão muito focadas em juventude? Não estou falando nem do produto, mas de quem está lá dentro trabalhando, e falta um pouco colocar o 50 mais, o 60 mais dentro das empresas. E aí, né, você falou de intergeracionalidade, levar essa cultura para dentro das empresas? Acho não, tenho certeza.
A grande verdade é que a gente vê algumas empresas que são multigeracionais. Multigeracional é diferente de intergeracional. Multigeracional são todas as gerações presentes. Intergeracional é quando eu consigo fazer com que essas gerações se conectem e construam algo junto, seja uma cultura corporativa, seja uma inovação, seja uma comunicação. A gente tem algumas empresas multigeracionais, mas quando a gente faz um diagnóstico e olha para as empresas, a gente vê claramente que pessoas com uma idade mais avançada geralmente estão em cargos de liderança, e aí é de verdade uma pirâmide. Né? O que não está em linha com o Brasil, porque no Brasil a gente já está invertendo a pirâmide etária, mas nas empresas não. A gente continua tendo, né, uma pessoa no cargo de CEO com mais de 50 anos. E o resto para baixo. E com todos os layoffs que a gente foi vendo, vão se cortando os cargos, né, intermediários, e aí você tem o jovem aqui com muita coisa para fazer. E pouca experiência. Pouca experiência, entrando, né, a geração ali, millennials, no burnout, os da geração Z sendo estereotipados como geração que não aguenta o tranco, e uma pessoa lá em cima, né, mas com uma idade tendo que dar conta disso tudo. Que não funciona. É isso. Que é o que a gente falou, né? As gerações não estão se conversando. Nem vão. Então, desse jeito, com esse vácuo, não vai dar. Tem que trazer a diversidade etária. Tem muitos ganhos comprovados cientificamente, economicamente, né? Do que se gera de absenteísmo, reduz, o que você ganha com inovações, você ganha em produtividade, repertório. Nossa, gente, assim, é muito mais caro você ficar demitindo pessoas o tempo inteiro. O processo é muito complexo, sabe? Geração de cultura, as empresas, as que eu tenho entrado, inclusive, para fazer esse trabalho, a gente está vendo ali, né? Como é que você constrói cultura organizacional. E o que move uma empresa não é a marca e nem o produto que ela vende. É a cultura que está ali dentro. Porque todo dia eu vou estar naquela empresa. Eu tenho que me conectar com aqueles valores da empresa. E aí está ficando muito difícil. Aí você vê o jovem, né, pedindo demissão, o outro sendo afastado com CID de burnout, o outro falando, não quero mais ser CEO nunca mais, quero fazer outra coisa na vida. Né? Não de uma forma natural, mas de uma forma quase que está sendo imposto aquela condição. Ô, Tati, quando a Dani veio aqui, ela falou que ela achava que tinha muito mais uma resistência das pessoas mais velhas de se atualizarem, que eu estou falando de aprenderem, né, inteligência artificial ou se adaptarem às novas tecnologias, do que exatamente existe uma resistência e por isso elas não conseguiam se manter no emprego ou se manter no cargo. Você acha que é isso também, que tem um pouco essa resistência de nós que não somos, né, que não somos nascidos, né, com tecnologia, somos analógicos, nascidos no mundo analógico? Você acha que existe mesmo essa ou não? O que você acha? Dani, da onde você tirou essa palavra resistência? Hein? Na China. Na China. Na China. Love you, ó. Saudade de você, tá? Só rapidinho. Parênteses desse tamanho. Eu não acho de verdade que existe uma resistência. Eu acho que existem poucas pessoas capazes de ensinar de forma empática com essa geração sobre um tema que tem um histórico de ser difícil. Porque até ontem você não tinha apps fazendo coisas por você, inteligências artificiais. Você tinha que ser programador. Quando eu criei o Par Perfeito, a gente tinha ali quem fazia, né, a programação do site, programava o site. Isso não é mais assim. Então, mas historicamente, tecnologia nunca foi algo palatável. Sim. Agora, no mundo de hoje, dá uma olhadinha quem são os melhores hosts do Airbnb. Dá uma olhadinha quem mais pede
no iFood. Dá uma olhadinha. Quer dizer, as pessoas com a pandemia, em especial os 50 a mais, foram forçados a aprender. Foi duro. Aprenderam. Precisa continuar assim? Não precisa continuar assim. Agora, pergunta se eles pararam de usar. Não. Eles sabem usar. Eles gostam de trazer facilidades para a vida deles também. Quem falou que não? Então, eu acho que o que está faltando são pessoas capazes de ensinar na linguagem deles. E eles são os melhores formadores de inteligência artificial, né? Porque eles têm repertório. Ensinar a AI, o melhor público para ensinar a AI é o público da geração prateada. Porque eles têm repertório. Eles não só perguntam, eles debatem, eles questionam. Porque eles têm repertório. Então, são, né, pessoas que estão aí querendo. Agora, quem souber ensinar, leva, né? Com certeza. Quem pegar esse peixe primeiro... Então, né? Dani, não é resistência, tá? Só fica aqui o insight. Marieta Severo estava na capa da Vogue, acho que no mês passado, se eu não me engano, né? Você acha que a moda e a comunicação ainda estão atrasadas nessa conversa ou você já vê um movimento aí começando a acontecer dessa valorização do idoso como, né, como uma pessoa, como um exemplo, né? A Marieta Severo, uma super atriz, ou a Fernanda Montenegro, como alguém a se espelhar. O que você acha? Eu acho que a gente ainda está no checklist, né? Não é assim, quantas capas no ano tem, né? Sim. Quantas? Né? Porque vamos olhar no quantitativo, né? Eu acho que isso, assim, não dá para negar que existe um avanço. Eu sempre falo, né? Se você é 0, você fez 1... Já avançou. Avançou 100%, né? Isso significa que é muito? Não. É suficiente? Não. É realidade do nosso país? Não também. Então, eu acho que assim, existe um avanço, mas a gente precisa fazer muito mais. Precisa ser muito mais natural. Até ontem não existia um banco de imagens com mulheres reais do público 60 a mais. Tenta fazer, tenta achar. É difícil mesmo. Extremamente estereotipado. Tenta montar uma apresentação com imagens mais reais. Estão lançando agora, né? Tem marcas trabalhando à frente? Tem. Incríveis marcas como, por exemplo, Dove faz um trabalho incrível, Boticário faz um trabalho incrível. Cosmético tem feito um trabalho muito interessante mesmo. Mas ainda falta muito, sabe? Quando você olha para a embalagem, quando você olha para a comunicação. E não é fazer uma comunicação nichada. Não é isso. Não é sobre fazer produtos para o público 50 a mais. É incluir. É outra conversa. Né? Então, a resposta é não. Tá. Se a gente levasse a longevidade a sério, o que precisaria mudar na forma como a gente trabalha, contrata e convive? Você conseguir... Recomeça, né? Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Porque a gente não foi treinado para isso. Não foi. Então, a gente precisa repensar toda uma sistemática. A gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Eu me lembro de planos de carreira em que você fala assim, vamos pensar o processo sucessório. Legal. Para quando? Para daqui a 1 ano. 1 ano, 2 anos. Não. Né? Não dá para pensar para o processo sucessório para 2 anos. A gente precisa dar longevidade nos planos de carreira. Qual é o plano de carreira que está ali pensando, quando a pessoa se aposentar, cuidar desse momento antes de se aposentar? Qual é a empresa que está pensando em que a pessoa, de repente, ela não vai poder se aposentar aos 60? Sim. Qual é a empresa que está pensando em políticas de benefícios que não seja congelamento de óvulos? Qual é a empresa que está pensando que, de repente, você vai ter na sua equipe uma pessoa que tem o dobro da sua idade? Né? Então, eu acho que assim, tem uma série de temas que a gente tem que olhar para que esse processo seja, de fato, um processo de diversidade etária. Né? Perfeito. Por que é tão difícil escutar quem está perto da gente, Tati? Você que é uma mestre aí do comportamento humano, por que a gente, às vezes, se fecha, né? Não consegue escutar o outro? E ainda mais
E acho que isso se agrava quando vai mudando de geração, né? Vão pulando as gerações. O que você acha? Porque proximidade não é presença. Vou repetir. Proximidade não é presença. Eu posso estar próximo, mas eu não estou presente. E esse tem sido um tema interessante nas conversas sobre a volta ao escritório. Tem muita gente valorizando a presença, mas tem muito mais gente olhando só para a proximidade. O que eu quero dizer com isso é, não adianta eu estar lá se eu não tenho intencionalidade na minha presença. Ou seja, eu estou com você lá, mas eu estou fazendo 35 mil outras coisas que não é parar para te escutar. Eu não tenho tempo, espaço, ambiente, condição para que isso aconteça. As agendas, motivação menos ainda. As agendas sempre estiveram lotadas. Agora está muito pior. Por N fatores que a gente já conversou. Desde gerenciar inteligência artificial, que acelera, de fato, a produtividade, né? Como dar conta de coisas que a gente não estava preparado para dar conta. Antes você tinha que dar conta do seu filho, hoje você tem que dar conta do seu filho, você tem que levar a sua mãe para fazer o exame, né? Então, assim, são muitas coisas novas acontecendo e você não está ali. Né? Então, assim, estar próximo não significa estar presente. E esse é um tema muito importante que eu venho, inclusive, trabalhando. Tem uma oficina que eu acabei construindo para falar sobre isso dentro das empresas, que é uma oficina O Caminho da Escuta, porque ouvir é diferente de escutar. Estar presente não é estar próximo. São coisas muito diferentes, sabe? E a gente precisa voltar a aprender a estar junto. Por incrível que pareça, a gente precisa voltar a aprender a estar junto. Podemos começar estando junto e deixando o celular de lado. O que você acha? Com certeza. Com certeza. Né? Tomando um cafezinho, um bolo. Com certeza. E deixando o celular no silencioso um pouquinho. Acho que falta um pouco isso às vezes, né? Falta muito. E o pior de tudo isso é quando você faz isso no mundo corporativo e as pessoas acham que você está perdendo tempo, você não tem o que fazer, você vai atrasar. Isso é muito complicado. Como é que as pessoas entendem que de uma conversa eu acelero projetos, eu consolido cultura, eu transformo carreiras, eu reduzo o absenteísmo. Enfim, tem muitas vantagens no processo da escuta. Tati, que pergunta você gostaria que as pessoas levassem depois dessa nossa conversa aqui? Que as pessoas precisariam ficar na cabeça? O que você acha? Eu acho que as pessoas... Eu gostaria muito que as pessoas pensassem sobre isso que a gente está conversando. Eu estou presente ou eu estou próximo? E olhasse para essa pergunta dentro das gerações. O jovem, a pessoa mais velha. Quando a gente fala dos dois, né, que estão lá no TikTok ou no Instagram, eu estou próximo, mas eu estou presente. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, porque se a gente não tiver a intencionalidade da presença, a gente não vai conseguir resolver o que a gente está chamando nem de longevidade e nem de todos os outros fatores que a gente está vendo acontecer em todas as gerações. Acho que por aí. Muito bom. Tati, muito bom te receber aqui no Pode Pratear. Muito obrigada, viu? Muito bom. Um papo para a gente refletir. Sim, com certeza. Teremos outros, né? Com certeza. Até o próximo episódio. Tchau.